Um verdadeiro homem regenerado, ele só tem uma fonte de epistemologia, de conhecimento, a palavra de Deus, o que ela diz. A Bíblia diz que o decreto de Deus é três coisas: ele é eterno, imutável e exaustivo. Então, por que ele é eterno? Porque ele foi feito antes da criação do mundo. Quando eu falo mundo, nós estamos falando sobre o universo, nós estamos falando sobre o cosmo. Qual é a definição de cosmo? Cosmo é tudo menos Deus. Então, imagina o tempo, quando o tempo passou a existir. Então, a Bíblia diz que o decreto de Deus foi determinado antes que o tempo fosse criado. Não é só você fosse criado, o homem fosse criado. Davi, por exemplo, diz no Salmo 39, 16, antes, Davi, ele adora Deus, não é? E ele diz que antes que ele vivesse, todos os seus dias estavam escritos, todos eles estavam lá. Não é algo que foi acontecendo depois. A Bíblia diz que a eleição pessoal foi feita antes da fundação do mundo. Isso é o quê? Antes de haver anjos, antes de haver cosmo. Só existia Deus quando Deus fez essa eleição, como está em Efésios 1,4, Mateus 25,34, 2 Timóteo 1,9. Então Paulo deixa claro que a salvação tua e a minha, que somos gentios, é um mistério que esteve oculto, mas que Deus decretou isso antes dos tempos eternos, antes de existir o tempo. Antes de existir qualquer criatura, não existia anjo, nem anjo que caiu, não existia o tempo, portanto não existia nada a não ser Deus. Efésios 3,10 diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que nós fomos predestinados antes dos tempos eternos. 1 Coríntios 2,7. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Então a Bíblia afirma que Deus decretou e determinou todas as coisas. Em Isaías 46,10, Deus diz: eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho, o decreto ficará firme, e eu farei toda a minha vontade. Nada do propósito de Deus, do decreto de Deus, deixará de ser realizado. Vai se realizar exatamente como Deus determinou. E a Bíblia diz então que todas as coisas estão debaixo desse decreto de Deus, da vontade de Deus, desse propósito fixo de Deus, que nós chamamos de decreto. E isso tem implicações incríveis. Por exemplo, o decreto de Deus, ele é totalmente incondicional. Ou seja, Deus não olhou para nada fora dele para fazer nada do seu decreto. Não é só para decretar a eleição da igreja, não. É qualquer coisa. Todas as coisas que ele decretou. É totalmente incondicional. Ou seja, não havia nada, não existia nada externo a Deus para influenciar Deus. Esses decretos são eternos. Não existia mundo, não existia o cosmo, não existia nada, só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que a aliança é eterna, os decretos são eternos, ou seja, não existia nada externo a Deus. Portanto, o decreto tinha que ser incondicional, não podia se basear em nada. Nada existia, a não ser a mente de Deus. Ele decidiu fazer algo, e não havia nada que ou se opusesse ao que ele queria fazer, ou que pudesse clamar: deixa eu fazer parte disso, ou não existia nada. Jonathan Edwards diz assim: a vontade de Deus é suprema, subjugada a si mesmo e independente de qualquer coisa fora de si mesmo, estando em tudo determinada apenas pelo seu próprio conselho, seguindo nada mais que não seja somente a sua sabedoria. Você pode dizer, por quê? Porque quando Deus fez os seus decretos, não existia nada, só existia Deus. Então ele estava seguindo o quê? A sua sabedoria. Como Paulo vai dizer no final, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então isso não podia ser diferente. A Bíblia diz isso, e é óbvio que isso é a verdade bíblica e lógica, porque se só Deus estava presente na eternidade, quando ele decretou, como está em Colossenses 1,17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele e nele. Então, quando Deus fez o decreto, não existia nada a não ser ele mesmo, a sua mente.
O Pai, o Filho e o Espírito. E ele só se guiou nisso. Tudo que ele decretou segundo, como Paulo diz em Efésios 1:11, segundo o beneplácito da sua vontade. Não existia nada a não ser Deus. Então o decreto de Deus não foi influenciado por nada externo. Não existia nada externo para influenciar. Como está em Gênesis 1:1, quando o tempo é criado, ou João 1:1 e 3, quando ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O resultado inevitável dessa verdade é que cada decisão de Deus eterna, que compõe o seu decreto soberano, mesmo os eventos mais comuns, e ações, e intenções no mundo, cada uma delas, cada decreto de Deus é inteiramente livre e seguiu tão somente a sua própria vontade. Só Deus é soberanamente livre, você vê? Ele, quando decretou todas essas coisas, nada existia, a não ser Ele mesmo. Por isso que a Bíblia repete o tempo inteiro que Deus sempre decretou segundo o seu bem-prazer, segundo a sua vontade, só, sempre. Por exemplo, no Salmo 115:3 diz assim: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Ou seja, ele faz tudo como? Consultando só o que lhe agrada. Ele faz sempre o que lhe agrada. No Salmo 135:6 diz: o Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Ele sempre está lá, ele está seguindo o seu decreto. Isaías 46:10 diz: desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Filipenses 2:13 diz: pois é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua vontade. Então a Bíblia, ela quer afirmar todo o tempo, você vê, não é dificuldade, as dificuldades que há no mundo, e que aí, infelizmente, há grandemente na igreja, não é porque a Bíblia não é clara, nem porque ela não é direta, nem porque ela não é lógica. A Bíblia sempre tem o cuidado de afirmar, sempre, repetidamente, que o decreto de Deus nunca foi baseado em algo externo, e que algo externo não existia quando Ele fez os seus decretos. Não adianta você pensar, e o futuro? O futuro não existe, não existia nada. O futuro que você está dizendo que existia é o decreto de Deus. Porque só vai existir, quando não existia nada, o que Ele decretar. Deus não pode olhar para algo, mas aí Deus olhar para algo que não existia nada. Só vai existir o que Ele quer. Só vai existir o que Ele decretar. O que Ele não decreta não existe. Nós estamos na eternidade. Então Daniel 4:35 diz assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a vontade dEle, Ele opera como quer com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa parar a sua mão, e não há quem possa perguntar: o que fazes? Não há nem quem possa perguntar a Ele o que Ele está fazendo, inquirir a Deus. Então a Bíblia diz que o decreto de Deus é eterno, porque ele foi feito na eternidade, quando só existia Deus.